Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe grandemente a sua vida hoje, nesse dia. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, nosso segundo dia. E aqui ainda nos Estados Unidos são 5 horas da manhã, então tá à noite aqui ainda. O fundo aqui você consegue ver. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor separou esse dia, essa manhã, esse momento para poder falar ao seu coração. Então, mais uma vez nós estamos aqui para buscar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, aquele que é o único que merece todo o nosso clamor, toda a nossa adoração, que merece que a gente acorda mesmo bem cedo para vir aqui buscar a Ele, vir aqui comunicar sobre Ele e vir aqui fazer aquilo que realmente deve ser feito. Hoje o tema aqui, né, do versículo bíblico que eu vou ler está escrito assim: somos mais que vencedores. E eu fiquei refletindo muito nesse grifo aqui do autor antes de vir aqui na live. Eu fiquei pensando, né, o quanto nós somos mais do que vencedores. O fato de termos saúde, somos mais que vencedores. O fato da gente estar cumprindo o propósito, somos mais que vencedores. O fato de sermos libertos cada dia mais, somos mais que vencedores. O fato de estar vivendo uma vida de princípios, obediência, justificação, somos mais do que vencedores. Eu não sei hoje a situação que você se encontra e o que você tem vivido na sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer: em Deus você é muito mais do que vencedor. E o que seria ser mais do que vencedor, Pierre? Porque ser vencedor já é muito bom. Imagina você estar numa corrida e você ganhar ela. Você se torna um vencedor. Só que ser mais do que vencedor é quando você não está na ótica da terra. Ser mais do que vencedor é quando você sai da ótica da terra. Então, às vezes, você está aí vivendo a sua vida hoje e você fala assim: poxa, eu gostaria tanto de estar vivendo tal coisa. Poxa, eu gostaria tanto de estar em tal realidade. Poxa, eu gostaria tanto de experimentar tal coisa. Se você for para a ótica da palavra de Deus, você já é mais do que vencedor. Porque um cara que está correndo uma corrida e ele passa pela faixa, ele é só vencedor. Você consegue entender isso? Uma pessoa que está vivendo alguma coisa, que está competindo com alguém ou com coisas, ele ganha aquilo, ele passa a ser só um vencedor. A Bíblia te convida a você ser mais do que vencedor. A Bíblia te convida a ser mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor, Pierre? É você parar de olhar para a ótica da terra. Então, quando você para de olhar para a ótica da terra, as coisas que você vive não significam mais. Até o seu vencedor da terra se torna pequeno diante da ótica de Deus, porque você acaba se tornando mais do que vencedor. Então vamos fazer uma oração antes desse momento, para que a gente possa já entregar o nosso dia nas mãos de Deus e viver aquilo que Ele de antemão preparou para nós. Porque o Senhor preparou esse dia para você. Ou você acha que você acordou, abriu aqui na live e caiu aqui por acaso de paraquedas? O Senhor não trabalha com acaso. O Senhor não trabalha com destino. O Senhor trabalha com propósito. Então, o propósito do Senhor foi fazer com que você estivesse aqui ouvindo essa primeira frase no dia de hoje. Você é mais do que vencedor. E para experimentar o mais do que vencedor em Deus, você não olha para a ótica da terra mais, você olha para a ótica do céu. Então, se você hoje se encontra em um lugar que o que você está vivendo não é aquilo que você gostaria, você está tentando só ser um vencedor. Mas se você começar a olhar para a ótica de Deus, você vai ser mais do que vencedor, porque Ele te convida a não olhar mais para a ótica da terra, mas sim para a ótica do céu. E na ótica do céu, o vencedor é só um título, quer dizer, na ótica da terra, o vencedor é só um título, é só um cargo. Agora, na ótica do céu, o mais do que vencedor é ser vencedor acima de qualquer outra coisa. Então, que nessa hora o Senhor venha falar no seu coração. Pai, nesse momento nós te entregamos o nosso dia em tuas mãos, te entregamos esse momento, te entregamos, Pai, essa terça-feira, uma terça-feira que nós declaramos que será diferenciada, porque o Senhor estará conosco, Pai. Nós entendemos, antes de tudo, que nosso olhar tem que ser do olhar celestial. O nosso olhar tem que ser o olhar para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas do céu. Que nós fomos chamados, Senhor, para sermos mais do que vencedores. E sermos mais do que
que vencedores significa não sermos somente vencedores como a terra nomeia algumas pessoas, mas sermos mais do que vencedores. É experimentar, Pai, do vencedor a um nível maior, olhando para a ótica do céu e não para a ótica da terra. Pai, eu me disponibilizo nesse momento a falar a sua vontade, a falar do seu querer, a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu sou somente um instrumento, Pai. Somente um instrumento que decidiu obedecer e que o Senhor possa me usar nesse dia. E assim, trazer as pessoas certas para ouvir a sua mensagem e assim, fazer com que as pessoas que já estão aqui sejam abençoadas em teu nome. Porque nada tem a ver conosco, Senhor. O Senhor não trabalha com acaso, o Senhor trabalha com um propósito. Então, o propósito do dia de hoje será cumprido com as pessoas de hoje, com a mensagem de hoje e com tudo que o Senhor tem que fazer hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia para todos vocês que estão aqui. Deixa eu ver quem já está aqui. Thaís, Estela, Richelle, o Daniel e a Célia. Bom dia para vocês. Espero que vocês fiquem comigo aqui até o final. A primeira coisa é que nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 28, 29 e 30, que diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos que os amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. A primeira coisa é que nós precisamos entender que Deus age em todas as coisas. Você acha mesmo que Deus, uma hora dessa, ele está dormindo? Você acha mesmo que Deus, uma hora dessa, ele não está fazendo nada? Você acha mesmo que Deus, uma hora dessa, ele está só olhando lá de cima para a terra e está parado sem fazer nada? Bom dia, Neia. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: Deus, ele age em todas as coisas. Deus, ele está trabalhando a todo momento. Deus está o tempo todo fazendo algo importante, fazendo algo necessário, fazendo algo que importa, fazendo algo que todo mundo precisa saber. Só que ele complementa com uma coisa: a fim de beneficiar todos que os amam. Então Deus, ele está o tempo todo trabalhando. Deus, ele está o tempo todo fazendo alguma coisa. Deus, ele está o tempo todo em movimento. Só que Deus está a ponto de beneficiar aqueles que os amam. Olha que interessante isso. Porque Deus, ele vai beneficiar aqueles que os amam. Quem são os que amam a Deus? São os justos. Quem são os que amam a Deus? São os que obedecem. Quem são os que amam a Deus? São aqueles que decidem largar a sua carne para viver o propósito. Então você que está aqui agora de manhã me ouvindo, 7 horas da manhã aí do Brasil e 5 dos Estados Unidos, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus, ele está trabalhando o tempo todo ao seu favor. Deus, ele está o tempo todo fazendo algo para te beneficiar. Logo que você seja um filho obediente. Logo que você seja uma pessoa que decidiu obedecer, que decidiu abrir mão da sua carne, que decidiu abrir mão daquilo que você lutava contra. Por exemplo, eu abri mão da prática da homossexualidade, entendendo que em Deus, ele está o tempo todo trabalhando em meu favor. Sendo assim, ele começa a me justificar ao longo do caminho. Sendo assim, ele começa a me beneficiar ao longo do caminho. Por quê? Porque eu amo. Eu fui capaz de abrir mão da minha carne por amor a Deus, logo eu sou beneficiado com o amor dele. Então ele está trabalhando o tempo todo e o trabalho do Senhor a partir de agora me beneficia. Por quê? Porque eu abri mão da minha carne, eu abri mão do meu desejo, eu abri mão daquilo que eu gostaria de estar fazendo. Só que quando eu abro mão de tudo isso, entendendo que Deus beneficia todos aqueles que o amam, hoje, nessa manhã, terça-feira, eu sou beneficiado por Deus. Então você precisa pensar o seguinte: o que eu estou vivendo hoje que eu ainda não estou sendo beneficiado por Deus? Porque Deus, ele quer te beneficiar nesse dia. Deus, ele quer te beneficiar nessa manhã. Só que você só será beneficiado por Deus à medida em que você o amar. E o que significa amar a Deus? Amar a Deus significa abandonar todos os nossos desejos carnais para viver aquilo que ele tem para nós. Porque é muito leve, muito fácil e muito normal você conhecer a Deus por nome. Quantas pessoas não conhecem Deus por nome? Ah, Deus. Deus da onde? Do céu. Tá, mas e aí? O que Deus faz? O que Deus tá? Entendeu? É muito fácil você conhecer Deus por nome.
Só que nós estamos aqui nessa manhã exatamente conhecendo Deus, não mais por nome, mas agora por propósito. Agora entendendo que o tempo todo ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Então, se ele trabalha para o bem daqueles que o amam, eu preciso o amar para que ele trabalhe a meu favor. Talvez você ainda não esteja acessando um nível maior de intimidade com Deus, um nível maior de acesso com Deus, um nível maior de propósito em Deus, porque você ainda não decidiu o amar de verdade. Você ainda não decidiu se entregar de verdade. Você ainda está na metade. Você está no meio termo. Você não sabe o que você quer, o que você não quer. E eu não estou aqui para ficar dando volta para te falar que o Senhor ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Não é o que o Pierre está falando, é o que a Bíblia está dizendo. Então, se você não está vivendo algo extraordinário em Deus ainda, é porque você não está o amando de verdade. E você precisa começar a amar. E complementa o seguinte, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então ele trabalha para o bem daqueles que o amam e para aqueles que foram chamados segundo o seu plano. Aí você pode me falar assim, eu acho que eu não fui chamado por Deus, não. Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Quem são os escolhidos? Eu falei isso ontem aqui. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que obedecem ao chamado. Você imagina que você tem 3 filhos. 3 filhos ali. Você grita, João, Pedro, Gabriel. O João olha. O João vem. E aí você fala tudo pra ele que você tem que falar. Olha, meu filho, eu quero que você faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou te dar isso daqui agora, tá? Deus te abençoe, meu filho. Os outros ficaram lá brincando. Quem recebeu o que tinha que receber? O João. Por quê? Porque ele foi chamado e ele respondeu ao chamado. Aí agora ele foi escolhido. Ele foi escolhido para receber o que eu tinha que dar. Ele foi escolhido para receber a minha informação. Ele foi escolhido para receber aquilo que Deus tinha para ele. Então, se Deus ama, se Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito, tem 2 coisas aqui que você não pode perder no dia de hoje. Primeiro passo é, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, eu preciso ouvir o chamado do Senhor. Se eu não ouvir o chamado do Senhor e não abandonar a minha carne para viver aquilo que Ele tem preparado para mim, eu jamais vou experimentar do extraordinário dessa terra. Você pode estar vivendo até o bom. Você pode estar vivendo o bom. Eu acredito que você possa estar vivendo o bom sem Deus. O bom sem obedecer ao amor dele. O bom sem obedecer o chamado dele. Você pode estar vivendo o bom. Mas o extraordinário vem à medida em que eu obedeço ao Senhor, sou obediente àquilo que Ele me chama e eu começo a viver segundo o propósito dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é fácil abrir mão da prática da homossexualidade do dia para a noite? Você acha que é fácil abrir mão da prática da homossexualidade? Porque eu decidi fazer isso do nada. Abrir mão da prática da homossexualidade, que foi uma das coisas que eu abri mão depois que eu conheci ao Senhor, eu entendi que tudo isso girava em torno de uma única coisa: em ser beneficiado por amar a Ele e ser chamado conforme o plano dele. Abrir mão da prática da homossexualidade para mim é ganho, é benefício, é lucro. Você acha mesmo que eu ligo, eu me importo com todos os comentários negativos que as pessoas ficam falando sobre mim aqui nas redes sociais? Eu não tô nem aí para essas pessoas, porque o que eu ganho não vem de pessoas. O que eu ganho não vem dos homens. O que eu ganho vem da palavra de Deus, vem do Senhor. Porque Ele diz que certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos que os amam e dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu fui chamado conforme o plano do Senhor e eu sou beneficiado por amar a Ele. E é por isso que eu abro mão da prática da homossexualidade. Não é para ter seguidores, não é para ter hater, não é para ter homens me aplaudindo, é para simplesmente ser beneficiado pelo amor de Deus. E é simplesmente por ter sido chamado conforme o plano dele. E você? O que você tem que abrir mão no dia de hoje? O que você tem que decidir na sua vida hoje abandonar para benefício de Deus, ao seu favor? O que você tem que abrir mão hoje na sua vida de algo que você ainda não abriu mão para que o Senhor ele venha te beneficiar no dia de hoje?
O Senhor quer te beneficiar, o Senhor quer te presentear, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te levar para um outro nível, o Senhor quer te colocar num lugar, meu querido, de uma obra tão extraordinária que passe do bom, porque o que você está vivendo hoje pode ser bom, mas Deus tem o extraordinário para você. O que você tem que abrir mão hoje? O que você tem que abrir mão hoje? Entenda que você foi chamado conforme o plano do Senhor. Você não tá aqui nessa terra à toa. Você não tá aqui nesse lugar à toa. Você acha mesmo que você tá aqui nessa live 7 horas da manhã à toa? Você tá aqui ouvindo que você precisa, em primeiro lugar, abrir mão de algo que te impede de amar a Deus de verdade. E à medida em que você amar ao Senhor de verdade, o segundo passo é ouvir o chamado dele. Ouvir o chamado dele e viver o propósito dele. E a gente segue, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é comparado a Jesus. Você é comparado a Jesus aqui na palavra de Deus. Aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Deus te conhece antecipadamente, Ele já sabia que você estaria aqui. O Senhor já sabe toda a sua história. O Senhor, Ele é o único que entende o início, o meio e o fim da sua história. Você pode não lembrar do dia do seu nascimento, mas Deus lembra. Você pode não lembrar do meio da sua história, mas Deus lembra. E você pode não conhecer o seu futuro, mas Deus conhece. E aí você quer mesmo bater cabeça para tentar entender qual é a sua história aqui na Terra, sendo que Deus, Ele já conhece toda ela. É a mesma coisa de que Ele chegasse para você aqui agora e falasse aqui, ó, a sua história tá aqui. Lê aqui sua história. E aí você fala assim, não, eu não quero ler. Eu não quero ler, porque eu quero viver a minha vontade. Eu quero viver na prática da homossexualidade, porque satisfazer os meus desejos da carne é muito melhor. E Deus está o tempo todo aqui, ó, meu filho, conhece a minha verdade. Meu filho, conhece aquilo pelo qual eu te chamei. Meu filho, eu te predestinei para ser o meu filho. Eu conheço o início da sua história, o meio da sua história, o fim da sua história. Eu fui te chamado para ser primogênito, sabe? Eu fui te chamado para ser filho. Eu fui te chamado para ser o meu filho. Eu quero te beneficiar com o meu amor. Eu quero te beneficiar com o meu propósito. E você está querendo ficar na prática da homossexualidade? Aí teve um dia que eu botei a cabeça no lugar e eu falei, não, Senhor. Eu não quero ficar na prática da homossexualidade. Eu quero te ouvir. Eu quero viver o seu propósito. O Senhor te chama hoje para você ter a consciência de que você é um predestinado dele. O Senhor está dizendo aqui, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho. O Senhor te chamou para ser semelhante a Jesus. Você pode falar, meu Deus, como que eu vou ser semelhante a Jesus? Isso é impossível. Se fosse impossível, Deus não escrevia isso na palavra dele, porque Deus não trabalha com mentira. Está escrito aqui, olha só. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso daqui é palavra viva, isso daqui é palavra de verdade, isso daqui não é um livro de historinha de conto de fadas que a gente vai ler agora e a gente vai esquecer daqui a pouco. Deus está falando que você é semelhante a Jesus. Você sabia que a palavra de Deus diz que à medida em que formos obedientes, nós faríamos obras maiores que Jesus? Sabia que Deus, ele deposita em você uma capacidade de fazer coisas maiores que Jesus? Curar mais pessoas que Jesus? Transformar mais pessoas em Jesus do que Jesus? Porque agora você pode usar o nome dele. Ele deixou o nome dele para você curar. Então agora quando eu chego num lugar, eu falo em nome de Jesus, seja transformado. Em nome de Jesus, seja mudado. Em nome de Jesus, seja transformado. Então no nome dele, eu faço tantas coisas. Sabe por que você está vivendo uma vida vazia ainda? Uma vida comum, uma vida limitada? Porque você não está usando a sua autoridade. Você não está usando a sua autoridade suprema. Ei, Deus te chamou para você ser autoridade. Começa a partir de hoje se colocar num lugar de rei, num lugar de rainha. Estela, você é uma rainha. Marília, você é uma rainha. Richelle, você é um rei. Neia, você é uma rainha. Daniel, você é um rei. Célia, você é uma rainha. Vocês são reinantes, governantes. O Senhor os chama para governar, para ser autoridade aqui nessa terra. Gente,
Eu nunca vou deixar de me esquecer da onde que eu saí. Eu saí de uma cidade do interior do Rio de Janeiro de 14 mil habitantes. Quando eu comecei a entender o caminho do que Deus queria que eu vivesse, eu fui indo. Eu tinha medo, eu ia. Eu tinha ansiedade, eu ia. Eu tinha um monte de questionamento, eu ia. Eu só ia. E aí hoje eu tô vivendo isso daqui. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Nessa manhã, você está tendo a consciência de que você foi predestinado por Deus. O Senhor te predestinou. O Senhor te predestinou. E à medida em que você entende isso, Ele te chama. Ele te chama nessa manhã. Ele te chama nesse dia. E à medida em que Ele te chama, Ele te justifica. A sua justificação não vem de homens. Não vem de aplausos humanos. Eu poderia estar aqui nessa live agora falando para uma pessoa ou para ninguém. Eu estaria entregando a mesma mensagem, falando a mesma coisa. Por quê? Porque isso daqui diz muito mais sobre aquele que me chamou. Porque eu não tenho que me preocupar com quem vai me ouvir. Eu tenho que me preocupar com quem Ele quer que ouça. Porque se é você que está ouvindo essa mensagem agora, é porque é você que foi chamado nessa manhã. É você que está sendo predestinado nessa manhã. É você que está sendo justificado nessa manhã. E à medida em que você é justificado, você é glorificado. O Senhor te chama para viver 4 fases. 4 fases com Ele nesse dia. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. O que é predestinação? Predestinação é você ter uma história de antemão escrita de Deus por você. Deus já conhece o início da sua história, o meio da sua história e o final da sua história. Seguindo isso, Ele te chama. Meu filho, deixa eu fazer aquilo que eu quero que você faça. Meu filho, obedece aos meus mandamentos. Meu filho, faz aquilo que eu estou te pedindo para fazer. E à medida em que você é chamado, você é justificado. À medida em que você é justificado, aplausos humanos não te interessam mais. Críticas humanas não te interessam mais. O que as pessoas pensam a seu respeito não te interessam mais. E à medida em que você passa pela justificação que vem dele, porque é ele que te justifica, é a ele que você tem que ouvir se está sendo obediente ou desobediente, é a ele que você tem que ouvir se está sendo legal ou não, é a ele que você tem que ouvir se está agradando ou não. Aí você vai para a glorificação, que é onde você vive a glória do Senhor na terra, que é a hora que você vive a glória do extraordinário de Deus aqui. Então, se você ainda não está vivendo a glória de Deus na terra, se você ainda não está vivendo o extraordinário de Deus nessa terra, é porque você ainda não ouviu a predestinação, é porque você ainda não ouviu ao chamado, é porque você ainda está vivendo a justificação na terra, dos homens. Você está se importando com o que os homens pensam, você está se importando com o que as pessoas estão falando. Aí você nunca vai viver a glorificação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pego os comentários negativos que as pessoas falam ao meu respeito aqui e eu começo a rir. Eu começo a rir porque isso diz mais sobre eles do que sobre mim. As pessoas todos os dias vêm aqui para as minhas redes sociais para me criticar, para falar mal de mim, para não crer naquilo que Deus faz, porque eles não estão crendo naquilo que Deus faz. Eu fico rindo. Por que eu fico rindo? Porque a minha justificação não vem de homens. A minha justificação vem de Deus, porque foi Ele que me chamou, foi Ele que me predestinou, foi Ele que me chamou para estar aqui falando sobre Ele. Então, se alguém está me criticando hoje por estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu não estou nem aí. E aí a glória de Deus começa a fazer parte da minha vida. A glória de Deus começa a fazer parte do meu ministério. A glória de Deus começa a inundar a sua casa nessa manhã e fazer você viver aquilo que você ainda não viveu. Sabe por que você ainda não está vivendo aquilo que você tanto deseja viver? Porque a glória de Deus, para chegar aí na sua casa, você precisa entender que você é predestinado. Que você não está aqui nessa manhã por acaso. Que você não está aqui nessa live agora de manhã entendendo tudo isso à toa. Foi porque o Senhor te predestinou para essa manhã. Foi porque Ele te chamou nessa manhã, foi porque Ele deseja te justificar nessa manhã e Ele deseja também te glorificar no dia de hoje. Ei, deixa eu te falar uma coisa.
O Senhor tem o melhor para sua vida. Você acha que esse problema que você está passando, ele vai ser eterno? Você acha que essa dificuldade que você está enfrentando, ela vai ser duradoura? Você acha mesmo que esse lugar que você se encontra hoje, ele vai durar para sempre? O Senhor manda eu te dizer aqui nessa manhã, não. Não vai. O Senhor está agora na sua porta, com seus presentes nas mãos. O Senhor quer te entregar agora de manhã os presentes nas mãos. Lembra que eu fiz a didática de chamar os 3 filhos e só o João veio? Quem vai vir nessa manhã? Quem vai vir nessa manhã? Se volte para o Senhor no dia de hoje e fala, Deus, eu quero entender mais sobre o que o Senhor tem predestinado para mim. Eu quero entender mais sobre o que o Senhor tem me chamado para viver. Eu quero entender mais sobre a sua justificação, porque eu quero viver a sua glória. A glória de Deus é diferente da glória dos homens. Por que eu falei que você pode até estar vivendo bom, mas você pode viver o extraordinário? Porque a glorificação é o extraordinário. Você só vive a glória de Deus quando você está vivendo o extraordinário. E o extraordinário é depois do bom. Estar na prática da homossexualidade era bom. Se relacionar com homens era bom. Se drogar era bom. Beber era bom. Mas sabe o que é extraordinário? É você ser um filho obediente de Deus. Sabe o que é um extraordinário? É você não ser escravo das suas próprias vontades e se tornar escravo de Cristo. Sabe o que é extraordinário? Você entender que você é predestinado por Deus, amado por Deus, justificado por Deus, chamado por Deus, e isso faz você viver a glória de Deus na terra. É isso que é extraordinário. Aí o bom fica de lado. O bom fica de lado. Agora, se você estiver disponível a viver só o bom, fica aí nessa vida medíocre que você está. Agora, se você quer viver o extraordinário de Deus, mergulha, meu querido. Mergulha naquilo que Deus te chamou. Mergulha naquilo que Ele tem preparado para você. Ei, você não está aqui nessa live agora de manhã à toa. É porque você precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. O que eu tô falando aqui pra você, eu não tô aqui dando um sermão cristão pra você, não. Eu tô aqui falando pra você exatamente o que Deus tá falando comigo. Porque Deus, Ele primeiro fala pra mim, pra que depois eu fale pra você. Porque eu vivo essa palavra. Eu decidi viver essa palavra. Então você também tem que decidir viver ela. Ou o Senhor tem algo extraordinário pra você. Não fica brincando no meio do caminho, não. Hoje eu obedeço, amanhã eu desobedeço. Hoje eu faço, amanhã eu descanso. Não! Não! O Senhor quer que você viva em constância. Constância. Para de andar no meio do caminho e parar no meio do caminho. O Senhor te chama para você ser constante. O Senhor não trabalha com filhos mimados que fazem hoje e amanhã não fazem mais. Que decidem obedecer hoje e amanhã não decidem obedecer mais. O Senhor quer filhos que fazem na constância. Enquanto você estiver no meio do caminho, parando para ouvir pessoas, parando para desobedecer, parando para ficar no meio do caminho, você nunca vai chegar na glória que é disponível para você. E você vai ficar sempre no bom. O bom é bom, tá? O bom não é ruim, não. O bom é muito bom. Só que o extraordinário é melhor ainda. Você quer viver em quê? No bom ou no extraordinário? Porque está dizendo aqui, estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Não é em algumas, é em todas as coisas. A fim de beneficiar todos que os amam. Dos que foram chamados conforme o seu plano. Você ama mesmo o Senhor? Você ama mesmo o Senhor? Porque se você ama mesmo o Senhor, no dia de hoje você vai fazer um compromisso com Ele. Um compromisso com Ele de não mais viver segundo a sua vontade, mas agora viver segundo a vontade dEle. Porque quando eu vivo segundo a vontade de Deus, eu sou beneficiado com aquilo que Ele tem disponível para mim. Gente, é simples demais entender isso. Entenda que o Senhor, Ele tem coisas disponíveis para você hoje. O Senhor tem uma glória disponível para você hoje. O Senhor quer te abençoar, te beneficiar hoje. Só que isso não é disponível para qualquer pessoa. E isso é disponível para as pessoas que o amam. Eu quero muito que você entenda isso. Eu quero muito que isso vire na sua cabeça. Porque se você ainda não está vivendo o extraordinário de Deus, é porque você não está amando de verdade Ele. É porque você está obedecendo em parcialidade. É porque você está decidindo ouvir em partes. E o Senhor te convida nessa manhã a ouvir por completo, a viver por completo, a obedecer por completo.
Porque aí sim você vai viver a glória dele, entendendo que ele te predestinou para o dia de hoje, entendendo que ele te chama no dia de hoje, entendendo que ele quer te justificar no dia de hoje, fazendo com que você não se importe mais com o que as pessoas dizem a seu respeito, e fazendo você viver a glória que é disponível dele para você. A glória de Deus é disponível para você agora. A glória de Deus é disponível para você hoje. A glória de Deus é disponível para você neste dia. Acesse ela. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele tem me chamado a falar sobre um assunto muito difícil aqui nas redes sociais. Deus tem me pedido para falar sobre os homossexuais. Porque os homossexuais hoje eles se encontram numa vida de mentira, numa vida de engano, numa vida de perversidade, numa mentira onde eles acreditam que é uma verdade. Satanás está distorcendo totalmente a identidade deles. E vocês acham mesmo que eles estão vivendo a predestinação de Deus? O chamado de Deus? A justificação de Deus? A glória de Deus? O extraordinário de Deus? Eles estão vivendo o bom. Eles estão vivendo o bom, que o bom sacia a carne. Mas o extraordinário sacia a carne, o corpo e o espírito, a alma. Ei, Deus tem me chamado para comunicar para essas pessoas. E sabe o que tem sido? Sabe tudo que eu tenho que receber? Tudo que eu tenho recebido ao comunicar para essas pessoas a verdade é pedras. Tudo que eu tenho recebido ao comunicar a verdade para essas pessoas é julgamento. Tudo que eu tenho recebido dos homens ao fazer isso para as pessoas é tudo isso. Mas em Deus, o que eu tenho ganhado? Em Deus eu tenho ganhado o extraordinário. Em Deus eu tenho ganhado a glória dele. E é isso que importa. Quando você entender que aquilo que você tem que ganhar provém de Deus e não dos homens, você não se importa mais. Porque eu tô aqui hoje nas redes sociais falando para os homossexuais: Deus te ama. Deus te escolheu. Deus não quer que você vive nessa vida vazia. Deus não quer que você fique no bom. Deus te chama para o extraordinário. Deus te chama para a verdade que liberta. Deus te chama para a justificação dele, que não vem de homens, mas vem dele. Deus te chama para a glória dele. E eu posso receber pedras, críticas, qualquer coisa, mas eu vou continuar falando. Por quê? Porque a minha glória vem de Deus e não de homens. E eu desejo muito que a verdade liberte essas pessoas mesmo. Porque Deus fez comigo. Deus me tirou da prática da homossexualidade, me tirou daquele buraco vazio que eu vivia. E hoje Ele me trouxe para a identidade que Ele me fez ser, que é a identidade de filho, que Ele chegou aqui ao ponto de dizer hoje que eu sou semelhante a Jesus Cristo. Então eu tenho que viver essa realidade, porque eu tenho certeza que Jesus abriu mão de toda a carnalidade dele para viver o propósito de Deus. Então eu também vou abrir mão da minha, a fim de entender que eu sou justo diante de Deus, obediente diante de Deus, amado diante de Deus, e que eu sou beneficiado ao abrir mão de uma prática que antes só era boa, mas agora eu estou pronto para viver o extraordinário que provém de Deus e não de homens. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui: abra mão do seu pecado, abra mão da sua dificuldade, abra mão daquilo que te impede de chegar no extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele tem o extraordinário para sua vida e não o bom. Se você está satisfeito com o bom, fica aí. A masturbação é muito boa. A homossexualidade é muito boa. As drogas é muito boa. A bebida alcoólica é muito boa. Mas sabe o que é extraordinário? É ser filho. É ter identidade, é ter propósito, é cumprir a predestinação de Deus, é cumprir o chamado de Deus, é ser justificado por Deus e não por homens. Eu não agrado mais as pessoas, eu agrado agora a Deus. E sabe o que eu recebo com isso? A glória de Deus, o presente de Deus. Sabe, eu amo a Ele e Ele também me ama, e eu sou beneficiado com o amor dEle, porque Ele está a ponto de abençoar e beneficiar aqueles que amam a Ele e que são chamados segundo o propósito dEle. Você já é chamado segundo o propósito de Deus, agora você precisa amar a Ele. Então abra mão hoje do bom e viva o extraordinário. Viva o extraordinário. Aí Satanás, ele entra em todas as esferas, né? Ele entra em todas as esferas. Porque na prática da homossexualidade, aos familiares dos homossexuais, a primeira coisa aos familiares dos homossexuais, a primeira coisa que Satanás faz é fazer o pai chegar pro filho e dizer: olha, eu até te amo, mas eu não te aceito.
Aí ele afasta o filho dele, aí o filho vai para as drogas, para a bebida, para as ruas, procurar aceitação, porque ele não teve em casa, e aí no mundo Satanás distorce toda a identidade dele, e aí depois de muito tempo ele já não sabe nem mais quem ele é. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui ver, eu já estava me vestindo de mulher na rua, ficando com um monte de gente, usando um monte de coisa para tapar vazio e buraco, porque começou quando eu ouvi isso dos meus familiares. Olha, eu até te amo, mas eu não te aceito. A primeira coisa que os familiares devem fazer é: olha, eu te amo e eu te aceito. Sabe por quê? Porque Jesus ama e aceita também. Só que tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas Deus tem pra você o extraordinário. Você quer viver aonde? No bom ou no extraordinário? Aí, o Senhor também diz aos homossexuais: ei, você quer ficar no bom ou no extraordinário? Você vai ficar até quando aí saciando a sua carne, seus desejos carnais, que é até bom, faz parte da sua natureza humana? Ou você quer viver o extraordinário, que aí anula tudo que você sente de bom, mas você vai viver algo mais profundo. Você vai ter sua verdadeira identidade, porque tendo a sua verdadeira identidade, você entende que você é predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, e você recebe uma glória de Deus que não provém do bom, mas provém do extraordinário. Ei, homossexual, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo extraordinário pra você. Ele não quer que você fique nessa vidinha vazia, satisfazendo os desejos da carne, achando que tudo isso daí já é bom. Ei, ele tem um extraordinário pra você. Ele quer te levar pra um nível muito maior, porque ele tem presentes pra você no dia de hoje. E se você quer receber, você precisa o amar ao ponto de abrir mão de toda a sua vidinha boa pra viver o extraordinário que ele tem pra você. As igrejas que não sabem lidar com essas pessoas, as igrejas que não sabem lidar com os homossexuais, expulsam os homossexuais, porque eu também já tentei ser aceito por algumas denominações, e quanto mais eu tentava ser aceito, mais eles me expulsavam, porque eles estavam preocupados com a justificação humana. Ei, Deus não está preocupado com justificação humana, não. Deus está preocupado com justificação pessoal, de identidade, predestinação humana, justificação humana, chamado humano e glória eterna. As pessoas precisam entender dentro da igreja que cada pessoa que chega lá doente, ela precisa abraçar, ela precisa amar, ela precisa aceitar. Eu já fiz parte de uma igreja que me expulsou, sabia? Então talvez você esteja me ouvindo agora nessa manhã e você fala assim: eu não quero saber de igreja não quero saber de Deus não, porque eu já vivi tanta coisa na igreja que não sei o que. Ei, você acredita que eu, como ex-praticante da homossexualidade, já vivi uma expulsão da igreja? Eu já vivi uma expulsão da igreja onde o pastor virou pra mim e ele falou assim: você estava aqui buscando sucesso, porque eu era artista. Você estava aqui buscando sucesso. E você acha que isso foi suficiente para me afastar de Deus? Isso me aproximou de Deus, porque isso é ignorância religiosa. Deus chama filhos e não quatro paredes. Então se você está dentro de quatro paredes e alguém te fere, olha para ele, não olha para o homem não. Olha para Deus, não olha para o homem não. Olha para a glória eterna, para a justificação eterna, não olha para o homem não. Sabe por quê? Porque Deus ele te chama para olhar para ele, não para o homem. Por isso que hoje eu consigo aguentar um monte de crítica aqui nas redes sociais. Deus já me preparou no meio do caminho. Ao ponto de que o meu coração, dentro de uma igreja, era só viver aquilo que Deus tinha para mim, e o pastor virar para mim e falar: você tá aqui buscando sucesso. Eu virei para ele e falei assim: ei, aqui é Globo, aqui é Record, aqui é SBT, porque eu busco sucesso, talvez nesses lugares. Agora, dentro da igreja eu não busco sucesso, não. Então eu não sei se você também já teve ferida, sabe, com igreja, ferida com religião, mas o Deus te chama para viver hoje o extraordinário. Independente da opção sexual, existe uma sede, um vazio na alma que se consolida em lágrimas nas horas que ninguém vê, nas horas que os amigos não nos preenchem, uma sede de alma que só o Senhor pode saciar. É isso, Lussandra. É isso. Só Deus pode saciar o vazio. Só Deus pode tapar esse buraco. Só Deus pode te levar a viver o extraordinário, que é além do bom. Deus não quer que você viva o bom, não. Deus quer que você viva o extraordinário. Então Deus quer saciar o seu vazio, sim. E você não vai encontrar em droga, você não vai encontrar na pornografia, você não vai encontrar na homossexualidade, você não vai encontrar nos seus amigos, na sua família, você vai encontrar nele. É nele que você vai encontrar. Então as igrejas que expulsam os homossexuais, deixa eu te dizer uma coisa: abraça essas pessoas.
Aceite essas pessoas. Porque um dia eu fui expulso com um pastor dizendo pra mim: você estava aqui buscando sucesso. E eu só queria ser acolhido. Eu só queria ser amado. Só que mesmo assim, sendo expulso desse lugar, eu não fui correr de Deus. Eu fui correr para Deus. E correndo para Deus, eu entendi que eu fui chamado por Ele, justificado por Ele, e a glória dele veio muito maior sobre a minha vida, que saciou todo o vazio e preencheu toda coisa que eu só buscava em homens. Agora eu tive nele. Talvez o meu erro por muito tempo foi ter olhado para a igreja, foi ter olhado para os homens, foi ter olhado para as quatro paredes. O olhar tem que estar em Deus, querido. O olhar tem que estar em Deus, porque quando o seu olhar está em Deus, tudo flui. Tudo flui. Você precisa de uma vez por todas entender que nós somos beneficiados à medida que entendemos que eu amo a Deus e eu amo tanto Ele que Ele me beneficia. Nessa manhã, você foi um predestinado do Senhor. Nessa manhã, você foi um chamado do Senhor. Nessa manhã, você foi um justificado do Senhor. Nessa manhã, você foi um glorificado do Senhor, porque a glória do Senhor já tem invadido a sua casa agora. A glória do Senhor já está invadindo o seu coração agora. A glória do Senhor já está entrando dentro da sua casa, dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque você ouviu a palavra dele nessa manhã. E não há palavra de Deus que não fique plantada em uma terra fértil que não floresça. Aceite essa mensagem no dia de hoje. Quantas pessoas já entraram aqui nessa live e saíram? Você está aqui até agora. E você está aqui até agora não é para fazer número de pessoas aqui não. Você está aqui até agora porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar com você. Então, que nessa manhã o Senhor venha te abençoar e eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar pela sua vida agora para que o Senhor ele venha te encontrar nessa manhã. E fazer você entender de uma vez por todas que você não precisa de nenhuma justificativa humana. Você não precisa de nenhuma justificativa de homens, mas você precisa dele. Deus, nessa manhã nós oramos, Pai. Nós oramos dentro de Romanos 8, que diz que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Pai, nós queremos te amar mais nessa manhã. Senhor, eu quero te amar mais nessa manhã. Eu quero te amar como eu nunca te amei. Nós queremos te amar como nunca te amamos. Nós queremos depositar toda a nossa confiança em Ti, todo o nosso amor em Ti, todo o nosso coração em Ti, para que nós possamos, Senhor, ser beneficiados pelo Seu amor. Pai, se o Senhor trabalha em favor daqueles que te amam, nós queremos te amar porque nós queremos que o Senhor trabalhe para nós. Nós queremos, Senhor, viver o que está escrito aqui, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus, nós queremos entender que somos cada vez mais chamados segundo o seu propósito, Pai. Senhor, nos faça entender que nós fomos chamados segundo o seu propósito e que nada vai nos impedir de chegar, Pai, a Ti, Senhor. Não vai ser o homem, não vai ser a igreja, não vai ser os meus familiares, não serão os meus amigos, nada vai me impedir, Senhor, porque eu fui chamado segundo o seu propósito e eu quero Te amar para que o Senhor venha me beneficiar, Senhor. Pai, eu entendo que o Senhor me conheceu antecipadamente. O Senhor já me conhece, Pai, no meu passado. O Senhor me conhece no meio da minha história. O Senhor conhece a minha vida no futuro. Então eu quero viver, Senhor, baseado naquilo que o Senhor tem para mim, porque não é, Senhor, sobre a terra, mas é sobre aquilo que o Senhor já tem reservado. O Senhor já conhece, Pai, cada pessoa que está aqui até agora. O Senhor conheceu o antes da história dela, o Senhor conheceu o meio da história dela e o Senhor conheceu o depois da história dela. Pai, o Senhor chamou a gente para sermos imagem e semelhança do seu Filho. Nós somos iguais a Jesus. Imagem e semelhança do seu Filho é ser igual. Pai, nos faça entender que somos iguais a Ele. Nos faça entender que podemos fazer obras maiores do que Ele. Nos faça entender tudo isso, meu Jesus. Nos faça entender tudo isso, meu Deus.
Nos faça entender, Senhor, de uma vez por todas, que fomos predestinados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, justificados pelo Senhor. E à medida em que ouvirmos, Pai, o seu chamado, a sua predestinação, as suas justificações, nós viveremos a sua glória. Nós viveremos a sua glória. Então que a partir de hoje, você que está me ouvindo aqui agora, você venha viver a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E que essa glória venha inundar a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua escola, o seu ambiente de trabalho. Venha inundar aonde você pôr a planta dos seus pés. Venha inundar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos a nossa terça-feira. Nós te entregamos a nossa terça-feira, o nosso dia em tuas mãos, para que o Senhor venha viver nos fazer viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, você é amado por Deus, viu? Você é amado por Deus. Deus te escolheu nesse dia. Saia daqui dessa live e viva hoje a sua terça-feira com essa consciência. Você não vai viver o bom a partir de hoje. Você vai viver o extraordinário. Deus trabalha para aqueles que o amam, então começa a amar a Ele. E outra, você é predestinado, chamado e justificado. E nessa manhã, glorificado por Ele, para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus te abençoe. Viva uma terça-feira extraordinária, uma terça-feira que você nunca viveu. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia que eu quero que você vire para mim depois. Pode me mandar um direct, tá? Ou uma mensagem no WhatsApp para quem tem meu número. Cara, eu vivi uma coisa sobrenatural nessa terça-feira. Não tô falando da live aqui não, tô falando do restante do dia. A gente tá no início do dia, a gente tá na luz da aurora. Eu tô na luz da aurora, o dia nem amanheceu pra mim ainda, tá à noite, ó, tá tudo à noite aqui. Aqui nos Estados Unidos ainda é noite. Então que o meu dia venha a ser extraordinário assim como o de vocês. E a gente possa comentar depois sobre isso. Cara, depois do dia 11 de fevereiro, o sobrenatural aconteceu. Deus abençoe, viu? Um beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Amo a vida de vocês. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui de novo. E amanhã nós vamos começar a conhecer Jesus. Viu? Amanhã, eu acabei de falar hoje que somos imagens e semelhanças de Jesus. Amanhã nós vamos conhecer Jesus. Eu vou começar, porque 30 dias, do primeiro dia ao último dia, nós vamos conhecer Jesus. Então a gente vai destrinchar quem Ele é, o que Ele fez, qual é a família dele, tudo. Então você que quer saber mais quem é Jesus, amanhã nós começamos esse projeto aqui. Beijo!